Bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um dos maiores intelectuais do século XX, Michel Foucault, um filósofo, historiador e crítico social francês, conhecido pelas suas teorias sobre o poder, o conhecimento e a relação entre estes dois conceitos. Nasceu no dia 15 de outubro de 1926 na França e cresceu numa família de médicos num ambiente com certeza bastante científico e intelectual. Talvez esse contexto tenha influenciado o seu interesse na história da medicina e da psiquiatria. Foucault estudou filosofia, psicologia e psiquiatria, mas destaca-se em diversos campos do conhecimento, como história e sociologia. O seu trabalho revolucionou a forma como pensamos sobre o poder, a disciplina e a sexualidade, além de ter contribuído para a criação do espaço terapêutico moderno. Em 1961, publicou a sua tese de doutoramento, intitulada como História da Loucura na Idade Clássica, uma das obras base usada na construção deste canal Louca História. Nessa obra, analisou como a sociedade ocidental tratava a loucura, desde a Idade Média até ao século XVII. Como filósofo, Michel Foucault foi influenciado por várias figuras importantes da filosofia, tal como Sartre, Heidegger e Nietzsche. Além disso, Foucault também se baseou em ideias psicanalíticas de Freud e Lacan para formular as suas teorias. Essas referências ajudaram a moldar a visão única de Foucault sobre o poder, a verdade, o conhecimento e a história, que o tornaram numa figura controversa e importante no mundo académico. No seu livro A Palavra e as Coisas, publicado em 1966, Foucault analisa a relação entre a linguagem, o poder e o conhecimento. Esse foi o livro de sucesso que consagrou Foucault como um dos principais pensadores da época. Mas, no entanto, foi com o livro Vigiar e Punir, Nascimento da Prisão, publicado em 1975, que Foucault alcançou o seu maior sucesso. É nesse livro que fala sobre o modelo panóptico, muito referido aqui no canal Louca História, descrevendo o panotismo como um sistema de vigilância usado para controlar e disciplinar as pessoas em uma variedade de contextos, incluindo prisões, escolas, fábricas e hospitais psiquiátricos. A ideia central do panotismo é que a pessoa que está a ser vigiada nunca sabe se está a ser observada ou não, o que leva a uma autorregulação constante e um sentimento de autodisciplina. O modelo arquitetónico que representa essa teoria é a planta circular com uma torre central, que permite a vigilância ativa e constante de todas as celas, sem que os prisioneiros percebam que estão a ser observados. Foucault argumenta que o panotismo não é apenas uma forma de controle social, mas também uma forma de poder que é exercido sobre as pessoas. Vendo esta medida como um exemplo de como a sociedade moderna opera através da vigilância, controle e disciplina, e de como isso afeta a forma como as pessoas pensam, agem e se comportam. A teoria do panotismo de Foucault é muitas vezes citada em discussões sobre a vigilância e o controle social, e é considerada como uma das suas contribuições mais importantes para a teoria social. No entanto, a teoria também é controversa, e muitos críticos argumentam que ela é excessivamente pessimista em relação ao potencial humano, desconsiderando a capacidade que as pessoas têm em mudar as circunstâncias e agir em busca de uma mudança positiva. Recomendo que assistas o vídeo aqui do canal Louca História sobre o modelo panóptico. Vou deixar o link na descrição. Um dos aspectos mais interessantes de Foucault foi a sua crítica às instituições psiquiátricas, que via como um instrumento de controle social. Ele acreditava que os hospitais psiquiátricos não eram apenas lugares de tratamento, mas também de exclusão e marginalização. Defendeu a ideia de que a loucura não era apenas um fenómeno médico, mas também social e cultural. Mostrou ainda como a sociedade mantinha as pessoas consideradas loucas em instituições conhecidas como hospícios ou asilos, onde estas eram submetidas a tratamentos cruéis e desumanos. A partir destas reflexões, Foucault continuou a explorar as formas de como a sociedade exercia controle sobre as pessoas, questionando as noções de liberdade, poder e verdade, argumentando que o poder não é apenas exercido por meio de repressão, mas também por meio do controle e da regulação. Michel Foucault deixou um legado impactante na filosofia e na sociologia, com diversas publicações, entre elas a Arqueologia do Saber, na qual explora a relação entre o discurso e o poder
e critica a ideia de uma verdade universal e objetiva. Foucault argumenta que a verdade é relativa e é construída socialmente, e que é importante considerar a influência do poder na construção das narrativas históricas e sociais. Mas o legado de Foucault não se limita ao meio académico. Ele foi também um defensor dos direitos LGBT e da liberdade sexual. No seu livro A História da Sexualidade, publicado em 3 volumes a partir de 1976, Foucault analisa a forma como a sexualidade foi regulada ao longo da história e como essa regulação afeta a sociedade moderna. Com o seu olhar crítico e perspicaz, Foucault ajudou a desfazer noções de normalidade e a reivindicar a importância da diversidade sexual e do respeito às escolhas individuais. Mas, naturalmente, nem todos concordam com as ideias de Foucault. Os seus trabalhos foram alvo de muitas críticas e polémicas ao longo dos anos. Alguns acusam Foucault de relativismo moral, outros de promover ideias perigosas. Mas, de qualquer das formas, é inegável a influência que as suas ideias tiveram nos diversos campos do conhecimento. Deixou um legado importantíssimo, apesar da sua morte prematura em 1984, aos 57 anos, em decorrência de complicações relacionadas com HIV. A sua obra continua a ser objeto de estudo e debate em todo o mundo, e a sua influência é inquestionável em áreas como filosofia, sociologia e a história. Foucault era um intelectual incansável, que mesmo durante a sua internação no hospital de Salpêtrière, em Paris, onde veio a falecer, mostrou grande dedicação. Ou seja, mesmo numa condição delicada, encontrou energia para escrever mais um artigo, intitulado como A Ética do Cuidado de Si como Prática da Liberdade. Neste trabalho, Foucault explorou questões cruciais relacionadas à relação entre a ética e a liberdade individual, deixando um legado importante para as discussões filosóficas e sociais da atualidade. A influência de Foucault na sociedade moderna é imensurável. A sua visão crítica e questionadora sobre o poder, a verdade e a sexualidade revolucionou o pensamento contemporâneo. A sua obra é uma fonte de inspiração para aqueles que buscam compreender a complexidade da sociedade moderna e um convite para refletir sobre os nossos próprios papéis como indivíduos e membros de uma comunidade. Nesta base complexa de ideias, é fascinante perceber como a obra de Michel Foucault está intimamente ligada à criação do espaço terapêutico moderno. Os seus trabalhos sobre o poder, a disciplina e a sexualidade ajudaram a moldar a forma como pensamos sobre o tratamento moral e a saúde em geral. Por isso, é importante entender a trajetória deste filósofo. Entender a vida e obra de Foucault é uma oportunidade para expandir horizontes e enriquecer a compreensão sobre a complexidade do mundo em que vivemos hoje. E assim chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenhas gostado e aprendido um pouco mais sobre o percurso e as ideias deste filósofo tão influente. Se quiseres saber um pouco mais sobre estes assuntos, não te esqueças de inscrever-te no canal e ativa o sino para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço e até à próxima.